Caminho da ressurreição. Na última semana nós demos início a essa nova série de mensagens. A gente tem visto que a ressurreição de Jesus não foi apenas um fato histórico ocorrido séculos atrás e que perdeu a sua eficácia ou perdeu a sua efetividade ao longo dos séculos. Não. O que nós temos visto desde a última semana é que a ressurreição de Cristo, ela tem desdobramentos práticos, ela afeta a vida de cada um de nós da mesma maneira como ela afetou a vida daqueles homens e mulheres que viviam no século I e testemunharam visivelmente, né, se assim a gente pode dizer, o Cristo ressurreto. Antes da gente avançar um pouco mais e continuar a pensar sobre esse assunto, eu quero convidar você a fechar seus olhos e nós vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo. Vamos orar? Deus de amor e de imensa bondade, nós louvamos o Teu nome. Como é bom, Senhor, nós nos reunirmos na Tua presença e como é bom a gente ter a oportunidade de, nesse instante, abrir a Tua palavra com o desejo, com a expectativa de ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e corações nesse instante. E que a gente possa ouvir de maneira muito clara aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia, Senhor. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, fale poderosamente aos nossos corações. E que nós saiamos, depois de ouvir, Pai, essa mensagem, depois de ouvir a exposição das Escrituras Sagradas, sejamos fortalecidos, tenhamos a nossa esperança renovada, sejamos desafiados, Pai, a viver de uma maneira que honre, que engrandeça o Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. O medo intenso muitas vezes é paralisante. É claro que, até certo ponto, o medo faz parte de sistemas internos de preservação da vida. Existem situações onde existe risco de morte iminente. Então, é natural que o medo esteja ali e que seja fundamental para que nós não tenhamos atitudes inconsequentes. Por exemplo, se você se aproxima da beira de um penhasco, da beira de um precipício, naturalmente vai surgir uma voz interior que vai te alertar e vai apontar para você, né, o seu nível de tensão, de medo, de angústia, vai começar a aumentar e você vai se sentir desconfortável ao se aproximar daquela beirada. De maneira que essa voz interior vai dizer para você algo do tipo, não se aproxime, olha, cuidado, você está indo perto demais da beirada. Essa decisão de dar mais um passo pode ser perigosa, essa decisão pode trazer riscos para a sua vida, não se aproxime. Então o medo, até certo nível, até certo ponto, faz parte de um sistema interno de preservação das nossas vidas, né? E nos poupa, nos previne para que nós não tenhamos atitudes inconsequentes. Contudo, existe um tipo de medo que não traz benefícios. Muito pelo contrário, existe um tipo de medo que só gera agonia interior. Um tipo de medo que gera paralisia. Talvez você já tenha se sentido assim pelos mais diversos motivos, né? Ou por motivo dos mais diversos da vida. A verdade é que nós vivemos num tempo de medo. Me parece que a gente vive um tempo marcado pela realidade do medo. A gente vive em meio a uma pandemia de níveis globais, uma pandemia ainda fora de controle, não existem medicamentos
com 100%, né? A gente tem a expectativa de que dentro em breve a gente tenha medicações com 100% de resultado positivo, né, para curar essa doença, mas hoje nós não temos controle, não sabemos exatamente como essa doença funciona. Isso naturalmente faz com que as pessoas se sintam amedrontadas. Essa pandemia de níveis globais tem feito com que a maioria de nós permaneça isolado em casa, isolamento social. Se você não trabalha num serviço essencial, muito provavelmente, nesse instante, você está isolado na sua casa. E conforme a gente vai ficando isolado, a gente se desconecta das coisas que estão acontecendo lá de fora, né? Daquilo que está acontecendo na rua, e fica, entre aspas, alienado de tudo que está acontecendo lá de fora. Naturalmente surge nos nossos corações um medo, um temor, uma angústia, porque a gente começa a imaginar o que pode estar acontecendo na rua, né? E aí a gente acaba tendo acesso a informações via meios de comunicação, e os meios de comunicação, de certa forma, acabam noticiando aquilo que vende, aquilo que gera mais audiência, né? Que é exatamente as más notícias. Isso vai gerando uma espécie de ciclo de medo. E a gente se pega preso nessa realidade do ciclo do medo. Presos dentro das nossas casas, absolutamente amedrontados com as realidades e com as perspectivas que temos diante de nós. Os evangelhos nos contam sobre um grupo de pessoas que também estava reunido em uma casa, tomados pelo medo. Essa história é narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 36 a 43. Vamos ler? Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. No século I, depois da crucificação e sepultamento de Jesus, seus discípulos estavam reunidos em uma casa a portas trancadas. O Evangelho de Lucas não fala, mas a narrativa do Evangelho de João diz que eles estavam reunidos numa casa de portas trancadas porque eles estavam com medo dos judeus. É absolutamente compreensível que naquele instante os discípulos, os seguidores de Jesus, estivessem tomados pelo medo. Há poucos dias, eles haviam visto seu mestre sendo preso, julgado e condenado injustamente a uma morte de cruz. Certamente existia em seus corações o medo de que os algozes de Jesus, os torturadores, aqueles que levantaram falsas acusações contra ele, se virassem agora contra os seus seguidores, os prendessem, talvez até os matassem. De certa forma, então, esse encontro de discípulos acontecia a portas trancadas. Em meio a esse cenário, Jesus aparece no meio deles e lhes deseja paz. Paz seja convosco. A presença do Mestre, apesar das portas estarem trancadas, aponta para o fato de que, na sua ressurreição, o corpo de Cristo tinha algumas propriedades diferentes, mas ainda assim era um corpo, como nós veremos na continuação da narrativa nos versículos seguintes.
A reação dos discípulos, então, é descrita no versículo 37. E vejamos o que o versículo 37 nos diz. Como é que foi a reação dos discípulos frente à chegada de Jesus, né, e a saudação de Jesus. Versículo 37 nos diz: eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Então, pensem bem. Os discípulos já estavam tomados pelo medo dos judeus, como nós vimos anteriormente, reunidos numa casa a portas trancadas. Contudo, quando Jesus aparece no meio deles, eles ficam ainda mais assustados, pensando que se tratava de um espírito. Afinal de contas, pessoas como eu e você não têm a capacidade, não têm o poder de atravessar portas trancadas. Embora a notícia sobre a ressurreição já tivesse chegado até eles, os discípulos ainda não tinham muita clareza do que realmente havia acontecido. Nós vimos na semana passada, os textos anteriores, né, construindo uma narrativa mais cronológica dos acontecimentos posteriores à ressurreição de Jesus, que as mulheres vão ao sepulcro de manhã, encontram um sepulcro vazio, correm, né, para avisar os discípulos vão com elas, veem um sepulcro vazio e vão embora. Maria Madalena permanece ali. O tempo passa e o texto que nós lemos acontece depois dessa narrativa. Então, de certa forma, os discípulos de Cristo já tinham sido avisados, já tinham a informação de que Jesus havia ressuscitado. Contudo, eles não tinham clareza do que realmente tinha acontecido. Muitos deles ainda não tinham nem encontrado o Mestre. Por isso, Jesus vai até eles e, num primeiro momento, o medo parece impedir que eles se alegrem com a presença do Mestre. Porque Jesus, o seu Mestre amado, entra na casa, se coloca no meio deles e sauda eles com a paz. E eles se sentem amedrontados, eles se sentem atemorizados. Frente a isso, Jesus pergunta por que eles estavam perturbados e cheios de dúvida. Versículo 38. O Senhor sabia que o medo e as perturbações existentes no coração dos discípulos fazia com que eles se sentissem confusos, mesmo diante da realidade do Cristo ressurreto. Por isso ele trata de acalmá-los. E ele faz isso com essa pergunta. Como quem diz: calma, por que vocês estão perturbados? Por que vocês estão cheios de dúvida? Por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Jesus então trata de acalmá-los porque ele tinha consciência de que o medo tem a capacidade de nos impedir de enxergar as realidades à nossa volta de maneira mais objetiva. Em seguida, Jesus diz para os seus discípulos olharem e tocarem nas suas mãos e pés, para convencê-los que a presença dele ali era real, que não se tratava de um espírito ou coisa do tipo. Não se tratava de um espírito, mas sim do seu mestre. O mestre que eles haviam visto pendurado na cruz. O mestre que eles tinham visto as mãos e os pés perfurados. O mestre que eles haviam acreditado que haviam perdido. Era esse mestre, era esse Jesus que agora estava diante deles, no meio deles, ressurreto. E por isso Jesus vira para eles e fala: calma, vocês estão atemorizados porque aqui, minhas mãos, meus pés, toquem nas minhas mãos e nos meus pés, vejam, sou eu mesmo, não se trata de um espírito. O texto bíblico nos diz que a partir deste momento da história, os corações dos discípulos são tomados por um misto de alegria e espanto. É interessante porque são dois sentimentos aparentemente contraditórios. Veja o versículo 41. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Então, nesse momento, o coração deles é tomado por uma série de emoções diferentes e, por vezes, conflituosas. Um misto de alegria e de espanto. Não é de se espantar. Diante de uma situação tão singular, não seria realmente fácil imaginar ou pensar que eles tivessem clareza sobre o que eles estavam vivendo. E aí, caminhando para o final do texto que nós lemos, nós vemos nos versículos seguintes que Jesus, então, pede comida aos seus discípulos e come na frente deles.
O Senhor não faz esse pedido porque ele necessitasse de um alimento, mas Ele faz esse pedido exatamente para ajudar os seus discípulos a realmente acreditar que o Cristo ressurreto estava ali diante deles. Como nós temos visto, aqueles que creem em Cristo, para aqueles que creem em Cristo, a ressurreição muda tudo. Entenda isso. Nós já dissemos isso semana passada e eu quero repetir essa ideia. Para quem acredita em Cristo, a ressurreição muda tudo. Nós vivemos num tempo profundamente desafiador. Nenhum de nós sabe como essa pandemia irá afetar a nossa saúde. Eu não sei, você não sabe. Nós não sabemos como essa pandemia ou como essa doença vai afetar a saúde das pessoas que nós amamos, nossos parentes, as pessoas que nós gostamos, amigos significativos, pessoas próximas. Se não bastasse o medo da pandemia, o medo da doença, nós temos o isolamento social, a falta de dinheiro, o desemprego, empresários quebrando, gente sendo demitida. E a pergunta que naturalmente habita o coração de muitos de nós, para não dizer de todos nós, é quando tudo isso chegará ao fim? Quando nós poderemos retomar as nossas vidas de maneira normal? E nós não temos essa resposta. São tantas incertezas, são tantas variáveis diante dessa equação que os nossos corações, de certa forma, ficam como os dos discípulos. Corações de pessoas tomadas pelo medo, gente que estava trancada em casa por causa do medo. A gente poderia estabelecer um paralelo aí. O fato é que o medo embaça o nosso olhar. O medo nos desconecta da realidade, nos impede de perceber o que realmente está acontecendo ao nosso redor. Mas lembre-se disso, a ressurreição muda tudo. Para aqueles que creem em Cristo, a ressurreição muda tudo. A ressurreição de Jesus é a prova de que mesmo no momento de maior medo, onde os nossos olhos estão embaçados, onde as nossas mentes estão absolutamente confusas com tudo o que está acontecendo, mesmo nesse momento, Jesus sempre está e sempre estará conosco. O nosso Senhor venceu a morte. O nosso Senhor não foi contido, não foi detido por uma sepultura. O nosso Senhor ressuscitou. E o Cristo ressurreto promete em Mateus 28, versículo 20, eu estarei com vocês até o final dos tempos. Eu estarei com vocês até o final dos tempos. Por isso, lembre-se dessa verdade. Talvez o medo possa fazer com que você tenha dificuldade de perceber ou até fazer com que você demore a crer que Jesus está com você. Mas o Cristo ressurreto promete que estará ao nosso lado até o final dos tempos. Como eu disse, nós vivemos tempos de medo, tempos de incerteza. Muitos são tomados pela ansiedade e pelo pavor. Os discípulos de Jesus também estavam assim, naquele dia de domingo, reunidos à porta trancada, tomados pelo medo, pensando que talvez, depois de matarem o seu líder, o seu senhor, o seu mestre, eles seriam os próximos, tomados pelo medo. E o medo era tamanho que Jesus estava ali ao lado deles, mas ainda assim eles tinham dificuldade de perceber, de crer na presença real do Cristo ressurreto na vida deles. O fato é que talvez o medo que você e eu estamos sentindo também esteja dificultando a nossa percepção a respeito da presença real de Jesus nas nossas vidas. O medo nos conta uma mentira, a mentira de que nós estamos sozinhos. Naquela manhã
de domingo, domingo da ressurreição, quando aqueles homens acordam ainda sem saber da ressurreição do seu Senhor, eles só sentem medo em seus corações. E a notícia do medo era: Jesus está morto, não existe esperança, vocês estão sozinhos, vocês estão abandonados à própria sorte. Contudo, Jesus não estava morto, Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus muda todas as coisas, de maneira que agora eles sabem, eles não estão sozinhos. Jesus não os abandonou. O Mestre, aqueles a quem ele amava, aqueles que tinha sido guia, que tinha dado direção, que tinha caminhado com eles dia após dia nos últimos anos, estava ali no meio deles. Seria fonte de consolo, seria fonte de abrigo, seria fonte de certeza. Traria tranquilidade, traria paz. Essa realidade é válida para mim e para a sua vida ainda hoje, queridos. Jesus ressuscitou. E eu e você não precisamos acreditar e não devemos acreditar nas mentiras que o medo vende para a gente. A mentira de que não existe esperança. A mentira de que nós estamos abandonados à nossa sorte. A gente não precisa acreditar nisso, a gente não deve acreditar nisso. Jesus está ao nosso lado, você não está sozinho. Por mais que você esteja trancado na sua casa, talvez você esteja trancado na sua casa sozinho, por não ter familiares morando com você, e eu sei que se esse é o seu caso, esse período de isolamento ainda é mais delicado. Porque eu ainda tenho a oportunidade de ficar isolado com a minha esposa. Nós fazemos companhia um para o outro. E ainda assim é muito desafiador. Mas para você que está sozinho, sem ninguém em casa, só você. Assim como para você que tem muita gente na sua casa, mas que quando deita na cama se sente profundamente sozinho, amedrontado. Eu quero te lembrar dessa realidade do texto bíblico. Jesus está com você. Jesus está comigo. O medo não tem a última palavra. Não acredite nas mentiras do medo. A ressurreição muda tudo. Cristo está presente. Cristo está conosco. É o Jesus ressurreto que promete para mim e para você: eu estarei com você até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe a sua vida. Que a certeza da presença de Cristo faça toda a diferença e traga paz ao seu coração nesse tempo de inquietação e angústia. Amém.